Olá, eu sou a professora Edinalda. Vamos resolver aqui essa questão 16 sobre um tema que é bastante, está movimentando bastante aí os meios intelectuais, que é o movimento de repatriação de bens patrimoniais que vem acontecendo mesmo no seio das discussões na Unesco. Esse movimento ele ganhou força ultimamente, porque o próprio discurso da Unesco de que os bens patrimoniais fazem parte da formação identitária de cada povo, leva a um questionamento, né? Se esses bens são necessários, eles são importantes nessa formação identitária, exatamente porque que alguns países se apropriaram, né, e são donos de parte desses bens. Então, dentro desse processo de repatriação, vem acontecendo muito vagarosamente, né, alguns países fazendo essas devoluções. Então, aqui é uma notícia, né, que de 2000, já desse ano, né, os nigerianos comemoram o retorno de 2 bronzes de Benin que haviam sido saqueados por britânicos há 125 anos. E Benin abre exposição com peças devolvidas pela França. Então, essa era a manchete, né? Então, a África pressiona por restituição de mais artefatos. 2 bronzes de Benin foram devolvidos ao seu lar natal 125 anos depois que soldados britânicos os roubaram da África Ocidental. Os bronzes de Benin são uma coleção de milhares de peças criadas desde o século XVI, que estavam no Palácio Real da cidade de Benin quando foram saqueadas pelas forças britânicas em 1897. Hoje, estão espalhadas por museus na Europa e nos Estados Unidos. A Alemanha também sinalizou a devolução de parte desses bronzes, que alguns estão lá também. Então, essas devoluções, elas estão levando a uma discussão maior de outros países que estão querendo também os seus bens patrimoniais. Não se trata apenas de obras de um país que pertencem aos acervos de museus de outros países. Não é uma coisa tão simples assim. São obras que foram saqueadas. Então, com o processo de colonização, os europeus levaram muitos objetos e artefatos para a Europa. Então, isso aconteceu na África, aconteceu no Brasil. Objetos da cultura asteca, da cultura maia, inca, certo? De várias regiões do mundo foram levados para lá. E hoje há todo um processo de pedido, né, dessa repatriação. Então, vamos lá. O retorno das peças de bronze aos países de origem se vincula ao entendimento atual de que o patrimônio cultural, histórico e artístico aproxima as culturas detentoras dos objetos patrimoniais e estéticos. Não é uma aproximação, porque, na verdade, há uma apropriação indevida, né, de parte desse patrimônio. Enriquece as instituições públicas e as coleções privadas de artes visuais. Então, que existe esse enriquecimento, existe, mas aqui nós estamos falando do retorno, retornar. Amplia o conceito de arte, cultura e identidade na preservação das coleções. Não se trata disso também, né? Estimula a valorização do artesanato como linguagem e produção artística erudita? Não, porque não se trata de artesanato, são obras que foram levadas em outros períodos e que agora retornam. Então, isso não tem a ver com valorização de artesanato. Contribui para a constituição da memória coletiva e formação de identidade de um povo, ou seja, um país exige o retorno de suas peças exatamente por causa do próprio discurso, dos próprios textos ligados à Unesco que defendem que essa produção se relaciona com essa memória coletiva. Então, a gente fica com a letra E, que é a nossa corretíssima aqui, nesse processo de retorno.